O Salmo 101, eu fui pesquisar um pouco, né? Já falei dele aqui algumas vezes. Alguns dizem que é o salmo que, quando Davi vai ser nomeado, vai para o trono, né? Vai ser rei. Que tem aquela clássica expressão bem conhecida, né? Quando virás ter comigo? Ele ora perguntando ao Senhor, né? Só que, como a gente não sabe ao certo, se você olhar na sua Bíblia aí, por exemplo, tem Bíblias que tem epígrafes, que são aqueles temazinhos, né? Só vai dizer que é de Davi. Alguém diz aí alguma coisa a mais do Salmo, no temazinho assim, em cima do... Como? Como? O modelo de um bom rei. Aqui tem promessas de um rei. Davi promete a Deus andar perante ele, perante Deus, né? Davi, é o Salmo 101. Então, não tem assim a gente não pode dizer com toda certeza como a gente pode falar do Salmo. A gente não pode dar a mesma certeza das circunstâncias, do período em que ele foi escrito, né? Alguns dizem que foi quando Davi, ele está orando aqui para ir ao trono. Eu acho isso estranho, achar que Davi orou, quando virás ter comigo, para ir ao trono, porque não há na Bíblia essa atitude de Davi de desejar o trono. Foi uma vontade de Deus, né, para ele, e que a gente não vê isso assim. É meio estranho pensar nisso. Como é que eu situo esse Salmo 101? E dentro dessa forma como eu consigo encaixar esse Salmo 101, tirar grandes lições para mim, para nós, né? Eu já falei aqui. Mas quando Davi está orando ao Senhor, para dar continuidade ao seu reinado, quando ele é obrigado a fugir de Jerusalém, por causa da conspiração de Absalão, o seu filho, né, que realmente chega a tomar o trono. E esse salmo, ele deve ser compreendido junto com o Salmo 51, que é o salmo do arrependimento de Davi, né, quando Davi reconhece as suas falhas, e ele não é só de falar, mas ele realmente acorda para o mal que ele praticou. O Salmo 51. E agora, devido a algumas situações que nós vamos falar aqui, os tropeços de Davi chegam a tirá-lo do trono, porque não era vontade de Deus que Davi fosse tirado do trono. Afinal de contas, a gente sabe que Deus foi quem colocou Davi no trono, não é assim? Sim ou não? Então, mas ele perde por causa dele, é o que nós vamos meditar um pouco aqui. Tá bom? Amém? E eu quero ler, para a gente falar um pouco sobre essa volta. Como esse homem de Deus nos dá exemplo aqui de alguém, olhe para cá, de alguém que é chamado por Deus, já com suas falhas, seus defeitos, mas que está lutando contra eles, mas aí comete um grande tropeço na vida, se atrapalha e é obrigado a ser, por Deus, tirado do trono para poder recomeçar a vida e ministério. E aqui nós vamos resumir isso aqui, essa volta. E agora nós vamos ver o próprio Davi reconhecer a necessidade de voltar ao trono, de dar continuidade ao seu ministério que ele havia aqui, vamos dizer assim, perdido, né? Que o seu ministério era reinar, ser rei, foi ungido para ser rei, e agora ele está um rei sem trono. Isso aqui é importante, traz muitas lições para nós, isso aqui. Eu sempre digo que uma das maiores virtudes que o ser humano pode lutar para desenvolver em si é o quê? Saber voltar. Por quê? Porque a gente vai tropeçar, irmão. Em algum momento a gente se entristece, a gente tropeça, a gente se atrapalha na vida, né? Então, se a gente não aprender isso, essa virtude, não desenvolver isso de saber voltar, uma dessas situações vai fazer a gente ficar perdido para sempre, como muitos perderam o ministério, muitos se perderam na caminhada. E Davi, você vai ver ele tropeçar, mas termina bem, ele volta.
E aí é que eu digo que ele reconhece agora, não por querer poder, não por querer o trono por si só, mas ele quer voltar ao centro da vontade de Deus. Ele quer voltar ao lugar que ele reconhece que Deus o colocou, e ele se perdeu. Então Salmo 101, nós vamos ler só 2 versículos, viu? Queria pedir para a Francine ficar administrando esse frio aí, que aí, à medida que a gente vai se aquietando, ele vai aumentando, né? Vocês concordam comigo? O César gosta, né? Vamos botar um ventilador para ele. Então, umas pedras de gelo assim. Então vamos lá. Salmo 101, versículos 1 e 2, tá? Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ele faz uma exclamação, né? Quando virás ter comigo? Portas adentro, em minha casa terei coração sincero. E agora ele vai fazer um monte de promessas para Deus. Por isso que alguns títulos, algumas epígrafes trazem isso, né? As promessas do rei. Por isso que nós vamos parar, porque nós não vamos falar só desse ponto. Quando virás ter comigo? Quando virás ter comigo, né? Aí pode mudar um pouco na versão que você está lendo aí. E essa volta, esse pedido de volta de Davi, ele está acompanhado de promessas a Deus, porque ele está prometendo aquilo que ele falhou, aquilo que ele não deu para Deus, e foi a razão dele ser tirado, né? Então, essa expressão, essa pergunta que Davi faz ao Senhor, que é um pedido, né? É uma pergunta que é também um pedido. Quando virás ter comigo? A ideia já foi falada aqui várias vezes, né? É que Davi, ele realmente precisava que Deus viesse consertar a sua vida, trazê-lo de volta. Eu falei várias vezes aqui, que quem colocou Davi no trono foi Deus. Então ele entendeu que depois que ele perdeu e teve que sair fugido para não morrer, ele sabia que aquele lugar não era lugar de homens, colocado por homens, mas que só quem coloca é Deus. Então ele está orando: quando é que tu virás ter comigo? A ideia é dele ser restituído ao trono, tanto é que ele vai seguir fazendo promessas de como ele vai agora administrar o seu reino, a sua vida, portas adentro da sua casa até portas adentro do seu palácio. E ele vai falar de promessas que da forma como agora ele vai viver para Deus. Então essa pergunta, que é também um pedido, é a mais profunda revelação de um homem que conhece Deus. Primeiro, ele sabe que ali é lugar, que o trono não é lugar para homens. Apenas o homem é apenas um instrumento de Deus. Quem o coloca é Deus, e aquele homem colocado precisa das orientações divinas de Deus para fazer uma boa administração. E aí nenhum de nós, eu penso que até o dia da nossa morte será coroado rei ou rainha, né? Mas aqui nós podemos aplicar para cargos, ministérios, aquilo que a gente é chamado por Deus para fazer aqui na terra, nessa vida. Consegue? Dá para entender assim, para aplicar, para trazer para a gente, né? Então aqui é a mais profunda revelação de um homem que conheceu o Senhor. Não foi conhecido como um grande teólogo, não foi conhecido como um grande erudito, um exegeta, de um homem de um profundo saber, como Aitofel e outros. No tempo de Jó, a gente vê alguns nomes, no tempo dele mesmo do reinado, e aí já vê no Novo Testamento Paulo sendo reconhecido como um homem de um grande, possuidor de grande saber. Ele não foi conhecido assim, ele foi conhecido como um homem de muita alegria, conhecido sobretudo como o homem segundo o coração de Deus, o poeta do Senhor, um grande guerreiro, foi conhecido também, mas não como um grande erudito, sábio. Mas aqui nós vamos mostrar que ele é um homem de uma profunda sabedoria divina,
de uma visão muito boa, muito limpa, muito clara de Deus. E ele vai dizer: quando tu virás ter comigo, fosse outro, estaria ansioso para voltar por outros meios. Ele está esperando Deus buscá-lo, porque ele sabia que o Deus que o colocou, agora o tirou por atitudes dele. Agora ele sabia que só Deus para reconduzi-lo àquele trono. Esse saber, olhe para cá, esse profundo conhecimento de Deus gera em Davi uma profunda humildade. É tão diferente, né, irmão, das orações que se vê hoje. Quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei dele dizer: quando tu virás ter comigo? Uma profunda humildade, dependência, reconhecimento de impotência, de falta de condições de ir para um lugar que os homens lutam e brigam tanto, mas que ele sabia que era lugar que só Deus poderia colocá-lo lá. Quem consegue entender? Você vai ver Moisés, né? Quando Deus diz: eu vou mandar um anjo na tua frente, Moisés, eu não vou mais com esse povo. Aí Moisés diz o quê? Para Deus, qual é a resposta de Moisés para o Senhor? Quando Deus diz: eu não vou mais na frente. Se o Senhor, se a tua presença não for conosco, conosco, não nos faça sair desse lugar. Porque ele reconhecia que ele precisava da presença de Deus. Davi, ele está revelando essa profunda humildade, que essa humildade é fruto, é resultado do profundo conhecimento que ele tinha de Deus. Se você vai ver, se você observar e ler o livro de Daniel, você vai ver como Daniel ora, como é diferente das orações que a gente ouve hoje. Um homem, uma vez eu vi um professor de teologia dizer, e era um jovem, bem conhecido, bem humilde, um jovem assim, aparentemente muito dedicado, e era realmente bem simples, e muito conhecedor da Bíblia. Jovem que eu digo na idade, mas já era casado, bem novo. Ele dizia que se existisse um sômetro para medir unção na Bíblia, ele disse que já viu vários comentaristas, estudiosos dizer que Daniel seria o homem de mais unção na Bíblia, devido à Bíblia mostrar as circunstâncias em que ele viveu e a forma como ele se conduziu fielmente a Deus, desde criança, de jovem, de novinho, até a sua idade avançada. Daniel serviu ao Senhor e viveu em profunda obediência, fidelidade e muito compromisso. Basta você ler a vida dele, você não vai ver falha aqui em Daniel. Pode ver, eu sei que ele era um homem falho, sim ou não? Mas você não vai ver. Irmão, você vê um jovem que há quem diga que ele tinha 14, 15, 16 anos, quando ele é levado para a corte do rei da Babilônia. Jovem, irmão, jovem. E ele, aparentemente, eles estão ali honrados, porque eles enquanto outros são levados para quebrar pedra, para trabalhar no trabalho braçal, Daniel é levado para onde? Com os amigos dele e alguns jovens, para o palácio, para ser treinado. Ele é levado 3 anos para a faculdade. Olha aí, um exemplo de um jovem que entrou na faculdade e não se perdeu. E quando alguém coloca a mesa, que chega na hora da comida, e ele olha o manjar, aquela comida que havia comidas, elementos que a sua lei proibia. Irmão, ele lá na Babilônia, ele se recusa a comer. Irmão, você sabe o que é alguém passar 3 anos? 3 anos, porque daí para frente eu penso que ele vai agora para a casa dele, quando ele é exaltado, aí ele já pode fazer as compras dele, mas agora ele está sendo servo, escravo ali, 3 anos, irmão, comendo legumes, para não se alimentar de comidas. Uma vez Deus revelou para Michele que ele queria que eu fizesse a semana de jejum, né? E era para eu comer, jejuar até a hora que eu pudesse, sem comer nada. E quando eu não aguentasse mais, porque seria uma semana, era para eu comer só fruta. Eu entrei naquilo, né? Eu digo, a gente não imagina. Meu irmão, o primeiro dia, fiquei não sei até que hora, quando foi já lá no final da tarde, noitinha, aí comi umas frutinhas. Mas no segundo dia, irmão, eu quase morro. E outra coisa, não é a história de dizer que é só fome na barriga, não. Fome aqui no estômago, não. É uma ansiedade que cria, é algo, eu não sei. Me explica aí, vocês aí. Uma dependência, né?
Eu ficava agoniado. Aí eu disse: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu vou quebrar, eu não vou completar. E Deus me deu graça, eu dormi, já era de noite, eu dormi. E eu completei os dias que restavam daquela semana, do dia que eu recebi a revelação até o final da semana. E eu não sabia que no final da semana eu seria convidado para pregar no nosso ministério, né? Mas não é fácil. Agora imagina 3 anos para ser fiel a Deus. 3 anos. Decidiu em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, o vinho que era servido. E agora voltando, a profunda humildade desses homens era fruto, era resultado de um profundo conhecimento que eles tinham de Deus. Eles sabiam, irmão, eles conheciam a soberania de Deus. Quem não conhece nada, irmão, ora de qualquer jeito. Acho que tem gente hoje que acha que pode botar Deus na parede, né? Que Deus é obrigado a fazer alguma coisa. Eu me lembrei aqui do capítulo 2, quando Nabucodonosor teve aquele sonho e da estátua, cabeça de ouro, e prata, bronze, ferro, e nos pés era de ferro e barro. Só que ele decidiu não contar o sonho, e ele chamou os sábios, feiticeiros, encantadores, magos, os entendidos do reino, e disse: eu quero que vocês me contem o que significa esse sonho, que eu fiquei aterrorizado com esse sonho quando ele viu aquela estátua. E a estátua se quebrava com uma pedra que era lançada sem o auxílio de mãos, atirava nos pés, né? E a gente sabe profeticamente o que aquela estátua significa. Mas o rei ficou alarmado, aterrorizado. Chamou os sábios e ele imaginou: se eu contar o sonho, eles vão me dar qualquer interpretação. Então, para eu saber que eles vão me interpretar da forma correta, eles vão ter que me contar o sonho. Mas ele que sonhou e não contou para ninguém. E agora ele está exigindo dos magos, encantadores, feiticeiros, sábios, que revelem um sonho e ainda deem para ele o quê? A interpretação. Aí os magos se renderam e disseram: isso não é coisa de homens. Rei nenhum na terra, Nabucodonosor. Isso aí foi a gota d'água que fez Nabucodonosor se irar. Rei nenhum na terra exige tal coisa dos seus conselheiros, dos homens, porque isso é coisa que só os deuses revelam, e os deuses não habitam com os homens. Aí ele pegou e disse: então manda matar tudinho, bando de enganadores. E aí sai Arioque, que é o comandante da sua guarda, né, pessoal, e sai para matar os sábios, encantadores, conselheiros, magos, feiticeiros. E aí mistura a ciência humana com a ciência sobrenatural, né? A ciência que tinha produzido até então, e já tinha muita. Lembra que lá no Egito já se produziu muito conhecimento, né, do mundo espiritual. Então imagina que já tinha muito no tempo de Daniel. E aí saíram para matar, e lá vem alguém para pá na porta de Daniel para matar. Daniel disse: rapaz, peraí, eu não estou sabendo de nada do que está acontecendo. E ele contou a história. Daniel disse: me dá aí algum tempo para eu orar, que eu vou pedir para o Senhor, nós vamos orar para saber. E aí o comandante da guarda, dá para perceber que gostava de Daniel e não estava muito satisfeito, mas tinha que cumprir a ordem. Daniel, a Bíblia diz que Daniel, capítulo 2, vai onde os seus 3 amigos. Quem eram os 3 amigos de Daniel? Eu quero saber os nomes dele, não os nomes dados por Nabucodonosor. Qual eram os 3 nomes dos 3 amigos de Daniel? Eu sei que tu vai me dizer Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu não quero saber esses nomes. Quais são os 3 nomes? Alguém falou? Misael, Ananias e Azarias, né? Aí trocaram os nomes, como também trocaram de Daniel, né? E ele reúne a sua tropa de oração, irmão. Jovens que ele podia contar que orava. Olha para cá, jovens, viu? Vê que ele não chama os outros jovens que se contaminaram. Ele chama os que junto com ele não se contaminaram com as iguarias do rei. E ele reúne para pedir misericórdia. Aí ele diz assim, quando ele reúne, é interessante a linguagem dele. Ele convida os amigos para pedirem misericórdia ao Deus do céu, que revele o sonho e a sua interpretação para que eles não morressem. Se você ler a oração do capítulo 9 de Daniel, você vai ver como Daniel chega na presença de Deus. É pedindo misericórdia, é se humilhando. Aí volta para Davi: quando virás ter comigo? A profunda humildade de Davi. Humildade é essa que é fruto, resultado de quê? De um profundo conhecimento de Deus, de que ninguém manda em Deus. Mas isso é uma besteira que as pessoas pensam.
Deus faz o que Ele quer, Ele é soberano. E a nossa exaltação, entonação de voz, não move a mão de Deus. Tiago, eu acho que é Tiago que diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ou seja, Ele não resiste aos humildes, Ele cede, humildes de coração. Pois bem, então o Salmo 101 é o salmo da perda do ministério. Claro que foi uma perda temporária, porque o homem que perdeu soube voltar, porque senão se perderia. Quem concorda comigo, diga amém. Então, Davi é lançado fora. Eu fui fazendo os apontamentos, tá? Davi é lançado fora do reino. Seus atos carnais tiraram a proteção de Deus de sobre sua vida e seu ministério, que era o seu reino. Por isso que o inimigo cresceu, por isso que o inimigo teve força. O mal agora, nesse momento na vida de Davi, tem livre acesso à casa e ao ministério de Davi, por causa dos seus atos, das suas atitudes. Quem consegue entender? Em casa, na casa de Davi, o que a Bíblia mostra? Não vamos ler todos os textos, meu irmão. Estou com a dorzinha aqui no pescoço, mesmo quando eu me mexo assim dói. Em casa, os filhos não se entendiam mais. Quem já leu aí, sabe, de 1 Samuel até o final de 2 Crônicas, vai ver muita coisa, né? Até o final dos 2 livros de Crônicas. Os filhos não se entendiam mais em casa, até chegaram a se matar. Foi ou não foi? Houve estupro dentro da casa, um irmão estuprou outro, uma desordem total. Isso foi por um tempo. Chega a Bíblia a dizer que Adonias nunca tinha sido repreendido por Davi, contrariado. Davi nunca chegou para aquele filho a dizer assim: meu filho, por que tu fez isso? Isso gerou um comportamento rebelde de um jovem sem limite como Adonias. E a falta de limite, porque existe um certo escritor que diz que o nosso lar é o primeiro campo de treinamento do ser humano. É no lar que a gente vai aprender os limites. E se não formos, não tivermos limites no lar, quando sairmos do lar, também vamos projetar isso lá fora. Adonias agora quer, depois, né? A gente vai ver isso depois, que ele quer usurpar, tomar o trono de Davi à força. Por quê? Porque não foi disciplinado em casa. A ele, desde criança, não foi dado a ele noção de limite. Ele não ouviu não. Quando cresceu, se tornou um monstro. Era um monstrinho dentro de casa, se tornou um monstrão lá fora, né? Então estava essa bagunça dentro da casa de Davi, que piorou com a situação da queda dele com Batseba, e o que ele fez com o marido dele, aquela situação toda. Isso foi terrível. Acabou de tirar todas as forças de Davi de se disciplinar a si, os filhos, o reino, e tudo começa a se perder. No reino, na casa dele estava essa bagunça. No reino, por falta de firmeza, de energia do rei Davi, começam a crescer os conspiradores, os infiéis, a desordem no reino. Quando Deus viu essa bagunça, quando Deus viu que Davi não tinha força de reconhecer, aí a gente volta para a pregação de domingo de manhã, que eu ainda vou colocar lá no canal, que Deus não é que Deus permite o mal, não é que Deus permite o problema, não é que Deus permite situações difíceis, a queda, o problema, a pancada na gente. Deus manda, que é um recurso de Deus para acordar quem não consegue acordar por outros meios. Então, como Davi não acorda e não percebe isso, e vai levando a vida, que nem Zeca Pagodinho, uma vez um pregador pregando dizendo isso, né? Deixa a vida me levar, né? E aí, como ele não vê, Deus vai tirá-lo do trono. E aqui é Deus quem vai tirar, nós aprendemos isso, né? E quem diz isso é Davi, que é Deus. Nós vamos já ver o texto aqui. Então, irmão, o problema da gente levar a vida assim, qual é?
é que a gente vai levando, aí traz agora para a vida de Davi. É que a gente, quando é chamado por Deus, a gente não vira santo da noite para o dia. Vira, vamos dizer assim, santo no sentido daqueles que foram separados, né? Paulo chama a igreja de os santos, mas não quer dizer que a santidade completa. Porque quando a gente é chamado por Deus, o que é completo na nossa vida é o processo da justificação, do lavar regenerador. Naquele momento, quando a gente aceita Jesus, a gente é declarado justo diante de Deus, nossos pecados perdoados. Só que a gente vai caminhar. E aí aquilo que Jesus diz, né? Que os nossos pés vão se sujando. E aí a gente entra, quando vem para Cristo, num processo chamado santificação. Não é assim? Sim ou não? E ainda terá mais um processo final que é chamado glorificação, que é quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados. E nesse processo teremos o nosso corpo mortal revestido de imortalidade, o nosso corpo corruptível revestido de incorruptibilidade. Esse é o processo da glorificação. Nosso corpo, aí é Paulo escrevendo aos Filipenses, Paulo vai dizer que nós seremos transformados e receberemos um corpo glorioso, semelhante ao corpo dos anjos, ao corpo de Cristo, um corpo superior. É o último estágio, é a glorificação da igreja. Amém? Glória a Deus. Dá para sapatear, pular, sair correndo, né? Mas tudo bem, deixa para depois, né? Pois bem, então, mas quando a gente vem por chamado de Deus, a gente recebe o Espírito de Deus, e que começa a operar em nós um processo de santificação. E aí nós ainda carregamos coisas, e aí Deus vai começar a tratar com o tempo, é verdade ou não? Mas é um processo. O perigo que circunda o servo de Deus é que o diabo lança ataques no meio dessa caminhada, desse processo, para parar esse processo ou bagunçar esse processo. E ele se utiliza da carne humana que é fraca, e foi o que aconteceu com Davi. No meio desse processo, ele lança um ataque. No meio desse processo, ele lança um ataque e consegue fisgar Davi, que agora tem o seu processo de santificação, de aperfeiçoamento interrompido e bagunçado. E ele não consegue de pronto se organizar, e o reino que estava assim começa a fazer assim. E Deus não viu a resposta de Davi, Deus interviu, ou interveio, tá certo aí? Como é? Certo aí? Alguém se formar em letra aí para ajudar os pregadores, viu, irmão? Não sou eu para depois dizer. Pois bem, não precisa se formar em letra não, né? Quem está entendendo? Então, o problema da gente, porque a gente já carrega problemas, situações que devemos ser tratadas. Por isso que Paulo diz: suportai uns aos outros, não é isso? Porque existe isso. Mas o problema quando vira bagunça é que, se a gente não se cuidar, mais cedo ou mais tarde chega alguma situação para arrebentar. E agora, aquilo que aparentemente talvez para Davi não fosse acontecer, aconteceu. Agora, a bagunça chegou a tal nível que ele vai sofrer agora. De tanto problema que ele enfrentava, vai vir agora tão forte. Talvez as pancadas quando vinha ele ainda conseguia matar no peito, né? Agora essa, quando ele tentou, ele caiu. Foi a conspiração de Absalão. E aí agora o mal chega. E chegaram muitos males, muitas situações. Sim ou não? Um irmão mata o outro, primeiro um estuprou. Muita situação vai acontecer, mas ele vai seguindo. Mas agora ele não consegue. Agora vem uma ventania, vem uma tempestade, que agora vai jogá-lo fora. E aí nós estamos em 2 Samuel capítulo 15. Se você quiser ler, leia, senão você depois acompanha, isso vai ficar gravado aí e tudo, né? E aí Davi, olha para cá, depois que achar,
uma situação tão forte vem para a vida de Davi. Muitas vieram e Davi conseguiu contornar. Agora vem uma que ele não consegue. Vem uma situação que ele não tem condição de vencer. Ele enfrentou muita luta, mas agora ele não consegue. Olha o que o texto vai dizer, ó. 2 Samuel 15, ó, versículo 13 em diante. Então um mensageiro veio a Davi dizendo: todo o povo de Israel está seguindo Absalão, que era o conspirador, filho dele. Versículo 14. Diante disto, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: levantem-se e vamos fugir. Triste, né? Ler isso aqui. Davi que nunca fugiu uma batalha. Davi que viu sempre os seus adversários fugindo, seus inimigos sendo derrotados. Agora ele está dizendo o quê? Levantem-se, que agora nós vamos fugir. Vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível, para que ele não nos alcance. Lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio da espada. Mate nós todos aqui dentro. Davi viu que não podia enfrentar esse problema e ele foge. E agora, irmão, ele foge na maior tristeza, que ele não consegue guardar dentro de si, e revela essa tristeza, esse estado de humilhação, de derrota. Ele mostra para todos, ele não esconde. Davi é um homem sincero, irmão. Olha, irmão, qualquer líder. Eu assisti um filme que é muito bom, você pode até assistir, que tem uma grande lição até: O Resgate do Soldado Ryan. Quem já assistiu esse filme? É um clássico, né? E até dá até para a gente entender, trazer muitas lições para a vida, né? O capitão morre para salvar um soldado, né? Então naquele filme tem uma cena que é clássica. Ele suporta, irmão, ele é um grande capitão, ele deu uma grande vitória para a tropa, e ele foi comissionado para ir atrás de um soldado que tinha 4 irmãos, e os 4 irmãos tinham morrido na guerra. Eu não sei se os 4 morreram ou 3 morreram, e ele ficou, mais ou menos assim. Quando alguém viu isso na Segunda Guerra Mundial, olhe para cá, quando alguém viu isso lá, levou para o seu superior, que levou ao superior e chegou até ao conhecimento do general, do marechal, que disse: não, manda buscar esse homem onde ele estiver, porque ele é o filho que restou para essa mãe. Essa mãe não pode receber a notícia de que todos os filhos morreram na guerra. Então ele estava no lugar, a última noção, a última ideia que tinha de onde ele estava era em tal lugar, que eu não sei o nome. E aí chamaram esse capitão para ir lá com a equipe dele. E ele seleciona a equipe dele, e eles vão atrás para resgatar esse soldado a mando do lá não sei o que, do comando maior, irmão. E ele enfrenta a luta, por quê? Porque nessa caminhada ele começa a fazer algumas batalhas na caminhada para até ir buscar esse soldado. E o pior, ele começa a perder seus soldados. Então, para salvar um soldado, ele começa a perder um monte de soldados que ele liderava. E isso gera revolta nos seus soldados, cabos e sargentos que estavam debaixo do seu comando. Para salvar alguém, nós estamos perdendo. E eles começam a querer se brigar, e chegam eu sei que ele perde um médico, que era um grande companheiro dele, era o médico da equipe. E aí tem uma cena interessante, que ele vê aquela briga. É um momento muito triste do filme, mas ele consegue manter os nervos e o equilíbrio diante da tropa. Ele não quer se mostrar fraco diante da tropa. E aí tem uma hora que ele sai, quando ele consegue contornar a situação, que estavam querendo se matar por causa de um soldado inimigo capturado, e aí já tem 2 querendo se matar dos próprios soldados. Ele se retira e vai chorar, mas ele chora longe da tropa, dos soldados dele. Davi não faz assim. Davi, ele chora, ele se lamenta, ele declara o seu estado de miséria, é na frente dos seus soldados. Ele não esconde. Davi é um homem, por isso que a Bíblia mostra o tanto que Davi era precioso aos olhos de Deus, apesar de ser um homem e ter que carregar consigo fraquezas. Mas ele não mostra, ele vai descalço no cavalo, ele vai chorando,
ele vai dizendo que ele está debaixo de maldição. Ele não esconde não, ele não é aquele líder que quer mostrar que ele é um super-homem. Um dia desse eu vi uma reportagem de uma pesquisa que se fez nos Estados Unidos, não sei por onde aí. Os Estados Unidos gostam muito de dados técnicos, né? De medir as coisas por números. E viram que os pastores, líderes, que são mais sinceros e mais abertos com a igreja, e que não carregam essa ideia de que eles são super pastores, que não carregam o problema, esses pastores são mais abertos, que declaram para a igreja suas fraquezas, eles tendem a permanecer mais tempo no ministério. Princípio bíblico. Para que esconder? Para que essa ideia de querer mostrar para alguém que você, porque está na você está na frente porque é melhor? Ninguém é melhor, ninguém está na frente porque é melhor. Está na frente porque foi chamado. E nós não podemos rejeitar o chamado. É verdade ou não? A gente não prega, né? Porque aqui está pregando porque é entendido, é sábio, é forma. É nada, é porque Deus chama. E precisamos obedecer. Amém? Faça isso também na sua vida. Você, quando for chamado para fazer alguma coisa por Deus, faça. Se é jovem, segue o conselho de Paulo. Ninguém despreze a tua mocidade. Se já é idoso, faça como Abraão. Vá fazer a obra de Deus com 75 anos de idade. Se está na flor da idade, aí tem mais motivo para fazer mesmo, sem impedimento, minimizando esses impedimentos que eu falei aqui. Onde eu estava? Sim, então Davi vai fugindo e olha para cá. Então agora, presta um dado interessante aqui. É que Davi, eu já devia até ter falado isso, né? É que Davi chega numa fase, que aí os pastores, Jairão, não sei se está assistindo aí, tá, Jairão? Está viajando, me falou que ia viajar. Pois é, aí chega numa fase que nós líderes, e aí eu falo com os líderes, o Dítalo está lá fora, está ouvindo ali, e todos que estão aqui na forma, os homens, e também agora as pastoras, e as futuras pastoras, obreiras que estão por aí também, né, homens e mulheres. Davi chega numa fase que, na visão das pessoas, não tinha nenhum problema. Ele está lá reinando, abençoado, equilibrado, favorecido por Deus, com grandes promessas de Deus, é verdade ou não? Só que Davi vive um momento de trono sem presença. Davi vive um momento de ministério sem presença de Deus, vazio, de desequilíbrio. Davi está vivendo momentos, e é por isso que Deus vai fazer isso na vida dele, e vai fazer com qualquer um que ele chama, porque Deus não aceita isso. Mas cedo ou mais tarde Deus te chama e me chama. Então Davi está vivendo um momento de trono sem presença de Deus, trono sem graça, títulos sem presença. São uns montes de pastores, de pregadores, de líderes, de pessoas que estão à frente, liderando com títulos, sem a graça. Alguns nem foram chamados, por isso que nunca receberam essa graça. Outros foram chamados e por alguma razão, como Davi, perderam ela no caminho, deixaram ela escapar, cortaram o cabelo. Aí eu estou usando aqui o sentido bíblico, né, de Sansão. Nada contra cortar o cabelo, né? Então, ó, Davi não é mais aquele Davi. É claro que ele nem poderia ser, no sentido de maturidade. Agora ele é um Davi mais experimentado na vida, com uma visão mais apurada. Mas ele não é mais aquele Davi, disse que tinha sede por Deus. Não é mais aquele Davi que amava a Deus, dos salmos lindos que ele escrevia, da alegria que ele tinha de servir a Deus e de seguir sua palavra, a orientação da sua palavra. Ele afrouxa dentro de casa, afrouxa na disciplina consigo, ele isso vai. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, cuida de ti e do ministério, porque agora ele não tem mais disciplina consigo. Como ele perde a disciplina consigo, ele também afrouxa a disciplina em casa. Como ele afrouxa consigo em casa, ele afrouxa também no seu reino, naquilo que ele chamou para fazer, no ministério dele, aonde ele liderava, começa a afrouxar tudo. Por quê? Porque ele perde essa essência, ele perde essa alegria.
É a ideia de alguém que tem título, mas não tem graça. Está no trono, mas não tem presença. E Deus não aceita isso. Deus não vai aceitar. Se é dele, ele não aceita, irmão. Se nunca acontece com alguém, é porque não foi chamado por Deus. Sabe por quê? Porque quando o homem bota, quando o homem coloca, que o homem resolva. Vocês concordam comigo? Quando Deus coloca, quem vai resolver? O que colocou. Por isso que a gente vê coisas por aí que não tem tratamento nenhum, segue do jeito que quer. Por quê? Porque ninguém orou para saber para onde devia ir. Estão congregando em lugar que Deus não está. Preso em conceitos denominacionais, um monte de coisa. Então vai ficar aquela bagunça. O homem bota, o homem tira, o homem faz reunião. Hoje é um, amanhã é outro. Irmão, por que Deus não age? Vai acontecer coisa mesmo, porque estão como um barco à deriva. Qualquer hora pode vir uma tempestade. Tchu! Porque o homem colocou, o homem que resolva. Quem está entendendo? Mas quando Deus coloca, ele resolve. Mais cedo ou mais tarde, na hora dele, ele vai lá e diz: não acertou, olha, está errado. Usa profeta, de algum jeito fala, não acertou, ele pega e mata. Tira ou mata. Davi, ele está aqui fazendo o que com Davi aqui? Para não matar Davi como matou Saul, porque Saul não tinha mais jeito. Como Saul não tinha mais jeito, o que Deus fez com Saul? Matou. Não tenha dúvida que foi Deus que matou Saul, irmão. Matou com a espada pelas mãos de quem? Dos filisteus. Mas matou. Mas como Davi tinha jeito, e ele queria dar a oportunidade que dá para nós, ele apenas tira do trono. Ele arranca do ministério. Se agora, Davi, eu vou começar tudo de novo. Por isso que Davi está dizendo: quando virás ter comigo, Senhor? Quem está entendendo? Ó, ele decide fugir. E foge reconhecendo que errou. Ele não é aquele crente, cristão, servo de Deus abestado, cego, surdo e doido. Por que, Senhor? Meu Deus, por que estão fazendo isso comigo? Não. O Deus que me colocou me sustentaria e o homem não me tocaria se eu tivesse andado de acordo com a vontade dele. Porque o homem não tem mais força que Deus. Se isso está acontecendo, é Deus fazendo isso na minha vida. E não está fazendo para me destruir. Está fazendo para quê? Para me corrigir. Porque Ele castiga quem Ele ama. E o castigo, quando vem a disciplina, a princípio não é motivo de alegria. Por isso que vem choro. Mas no final, se recebida como de Deus, vai produzir o que, igreja? Fruto de justiça, mudança de vida, de comportamento, presença, volta. Quem consegue entender até aí, diga glória a Deus. A consciência de Davi não é queimada com ferro quente, não é cauterizada, não é cega. Apesar dele carregar suas fraquezas e ele se perdeu, a sua consciência ainda funciona. Olha o que Davi vai dizer. Pule um capítulo, nós estávamos em 2 Samuel 15, agora é o 16. 2 Samuel 16. Que coisa profunda Deus está falando com a gente, né, irmão? Eu sinto a graça de Deus aqui. Vocês sentem aí? Hein? Eu sinto a graça de Deus aqui. Eita glória. Deu vontade já de sapatear aqui. César nem levantou a mão assim. Quando ele levanta a mão, o negócio pega fogo, né? Tem irmão que a gente só sabe quando ele está cheio. É quando ele fala em língua. Aí ele, né? O César, ele levantou a mão, meu amigo. O negócio está pegando fogo já. Mas ele disse que um dia ele vai ser, né, César? Olha, ó, sapatear. Um dia ele vai sapatear, meu amigo. Rolar. E já viu o César de rolo compressor na igreja? Meu amigo, eu faço é crer. Não tem a música do batismo no ônibus? Eu vou te batizar no ônibus cheio. O Deus vai fazer. Ele disse um dia que Deus ia batizar ele no ônibus cheio. Vamos lá. Então 2 Samuel 16, ó. Olha, irmão, olha a atitude de Davi. Isso aqui é nosso, ó. Eu estou falando da volta, né? Da volta para o trono. Se não tiver isso aqui, não volta, irmão. Vai viver, às vezes, com título sem presença. Porque ele não está, olha para cá. Ele não está voltando só para o trono.
Ele está voltando para Deus, para o centro da vontade de Deus, para reencontrar aquele que o chamou lá no princípio. E o processo é isso. Olha lá, 2 Samuel 16, olhe para cá, toda a igreja, escute ou acompanhe. Quando o rei Davi chegou a Baurim, aqui ele está fugindo de Jerusalém, eis que ali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando Davi, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno. Olha, irmão, que se chamava Davi, homem maligno. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino. Olha para cá, vamos parar no versículo 9 aí. É bem verdade que ele está realmente, não é por isso aqui que Simei está acusando, mas ele está saindo dali porque errou mesmo, e ele vai reconhecer isso. Agora, não é por aquelas acusações de Simei que guardava essa mágoa, porque na ideia dele, Davi usurpou o trono. Ele nunca reconheceu que Deus que matou Saul e colocou Davi para reinar. Como ele era ligado à família, não sei nem o que ele era, alguém pode dizer, o Simei, ele está amaldiçoando Davi, mas não era por isso. Mas Davi estava assim, pagando, passando por luta, porque errou. Olha lá, versículo 9. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor rei? Deixa que vá até lá e corte a cabeça dele. Olha lá, um valente. Se os homens aqui, irmão, matavam 300 homens na guerra, imagina um. Olha a resposta de Davi. Mas o rei disse, Davi disse, né? Que tenho eu a ver com vocês, filho de Zeruia? Deixem que me amaldiçoe. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar: por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que era Absalão, que dizer desse benjamita? Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bem essa maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e os seus homens prosseguiram o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra eles, mas ele não fazia nada. Por quê? Porque ele sabia que ali era um tratamento de Deus com ele. Sua consciência dizia para ele que ele estava sendo tratado, e ele recebe. Jó não diz isso? Se nós recebemos o bem de Deus, por que não podemos receber o mal? O que Jó está dizendo? É que o mesmo Deus que entrega o bem, que abençoa, quando a gente precisa, ele traz o mal, mas não traz para destruição, traz para correção. Então, ele está perdendo o trono, seu ministério, ele está sendo expulso do pastorado, expulso de onde ele liderava, de onde ele foi chamado para fazer algo para Deus. Os seus erros o levaram a ser descuidoso em algumas coisas. Os seus erros de Davi o enfraqueceram nos conselhos, na disciplina de si, dos filhos, e na disciplina do rei. Já falei. Os seus erros geraram inimigos poderosos e prontos para derrotá-lo. Os erros dele, porque se ele não erra, Deus abate os inimigos. Olha quem é gerado pelos erros: Absalão, seu filho, gerado pela falta de pulso de Davi, do erro de Davi que falhou desde o início, e o mal veio, e também na aplicação exata da disciplina com seu filho primogênito Aminon, que não aplicou a disciplina correta em Aminon. Absalão se revolta: como é que esse cara estupra minha irmã? E o rei só faz
mandar ele embora daqui. Ele vai ser fazendeiro, viver bem, continuar a vida dele normal para lá. Não tem uma punição para esse camarada. Absalão se revoltou por falta de pulso a Davi. Agora eu não vou dizer aqui, mas eu duvido se tu me diga qual era a punição que era exigida a Amnon por praticar aquilo ali. Morte. Mas houve uma complacência, um perdão palaciano, diplomático, talvez. E Absalão ficou revoltado. E toma futuramente o reino. Gera outros inimigos. Joabe. Quem foi o outro grande inimigo que foi gerado pelos erros de Davi? Aitófilo. Davi reconhece que tudo estava daquele jeito por sua causa. Deus não abandona ninguém. Deus é fiel em cumprir a sua palavra. O homem pode perder o que for, mas não perde o ministério que Deus deu para ele. Paulo, por vezes, a igreja, nós lemos hoje aqui Paulo dizendo, todos, 2 Timóteo 1,15, né? Todos da Ásia me abandonaram. Fígelo, Hermógenes estão entre eles. Mas o ministério de Paulo acabou? Ele foi arrancado do ministério? Não. Rejeitou ali, mas ali há portas abertas para o seu ministério. E ele está falando com um filho na fé. Quando perde, é porque Deus tirou. Quem consegue entender? Quando Deus dá um ministério para um homem, ele pode passar por lutas. E está aí o exemplo de Jesus. Saiu aquela multidão, ficaram 12 na sinagoga. E tentando, mas perdeu o ministério não. Ele está perdendo porque ele falhou. Ele errou. E ele precisava desse momento para voltar. E aí, por quê? Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E aí eu encerro dizendo: o Salmo 51 e o Salmo 101. O Salmo 51 é o Salmo do reconhecimento. O Salmo 101 é o Salmo que diante da queda, diante do fracasso ministerial de Davi, diante da sua falha e da mente e do coração de Davi, por um tempo perdido, e agora ele acorda no Salmo 51, e no Salmo 101 ele vai agora fazer três coisas. Ele vai reconhecer, olha para cá, ele sabe que Deus está tirando ele do trono. Mas como é que ele começa o Salmo 101? Olha aí, como é que ele começa o Salmo 101? Olha aí, igreja. Cantarei, olha para cá. Ele sabia, irmã Jesus, que o Deus que o chamou agora estava tirando ele do trono. Mas quando Salmo 51, ele reconhece a falha. Reconhece que perdera a alegria. Vê que ele diz, como é que ele diz? Torna-me a dar a alegria da salvação. Título sem presença, sem conteúdo. Rótulo, ele está no trono. Rótulo, título de rei, mas não tem o conteúdo. E Deus está tirando por isso, porque eu amava e precisava fazer aquilo com ele. E Davi é aquele homem que responde a Deus com a sua vida aberta, tanto nas bênçãos como na sua derrota, nas suas fraquezas. E agora no Salmo 51 ele reconhece isso. No Salmo 101, apesar dele reconhecer que Deus está produzindo tudo isso na vida dele, ele começa dizendo como? Cantarei a bondade e a tua bondade e a tua justiça. Deus não se tornou mal para Davi. Deus não se tornou injusto para Davi por estar fazendo aquilo. Pelo contrário, ele viu o amor de Deus na vida dele, que não quis deixar ele se perder. Ele viu a justiça de Deus reivindicando na vida de Davi, no seu trono, manifestando a sua reivindicação, dizendo: não aceito isso aí. E é por isso que ele vai 3 momentos no Salmo. Primeiro, ele reconhece, está na porrada, está na taca, está arrebentado, descalço, em cima de um cavalo, sendo amaldiçoado, em posição de derrota. Cantarei a bondade e a misericórdia do Senhor. Algumas versões falam: cantarei a bondade e a justiça do meu Deus. Quem está errado sou eu. Quem foi mal fui eu. Ele é bom e é justo.
Eita coisa linda, né, irmão, na vida desse homem. Não tinha maldição, não tinha murmuração, não tinha nada. Um homem está lá rogando terra e ele deixa. O soldado, irmão, era um soldado daquele. Quem lembra dos valentes de Davi? Os valentes de Davi cercavam. Quem lembra dos valentes de Davi? Quantos eles matavam? Matavam urso, matavam leões. Ele dizia: deixa eu cortar a cabeça desse porco, já já. Que tenho eu contigo, ó filhos de Zeruia. Zeruia era o quê? Era um tio de Davi? Irmã de Davi. Que tenho eu contigo. E se for Deus que está mandando ele dizer isso para mim. Por que Davi diz isso? Rapidinho, por que Davi diz isso? E se for Deus que está mandando ele dizer isso para mim? Porque Davi reconhecia que talvez ele está fazendo, e Deus está mandando ele fazer isso para me acordar. Porque às vezes a gente está passando coisas terríveis e está dizendo: não, a culpa é do outro. Não. E se for Deus mandando ele dizer: tu está amaldiçoado, Davi. Não por aquilo, porque ele sabia, ele era consciente que ele não tomou trono de ninguém. Concordam? Mas ele diz para os soldados e para a sua tropa: e se esse homem está sendo usado por Deus para me dizer que eu estou sendo amaldiçoado por Deus, por causa dos meus erros, se ele está sendo instrumento de Deus para me acordar, e vocês estão querendo tapar a conversa, não, mas isso é obra do acaso, e eu voltar para o trono do mesmo jeitinho, e eu voltar para exercer meu ministério do mesmo jeitinho, e se é Deus usando ele para dizer: tu está amaldiçoado por Deus, Deus não está se agradando de ti, Davi. Profundo isso aqui, né, irmão? É, Marcão? Aí, ó, Salmo 51, 3 coisas: cantarei a bondade e a justiça. Primeiro, aí vem o momento dele: quando tu virás ter comigo, Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: eu já reconheci, eu sei que o que eu estou passando aqui é porque eu errei. Aí começa o terceiro momento do salmo: mas eu te prometo viver assim de agora em diante. Em minha casa, portas adentro, eu atentarei sabiamente para o caminho da integridade. Andarei bem direitinho, começo dentro de casa. Aí ele começa a falar, prometer para Deus, porque ele está reconhecendo. Aí começa, porque não há volta sem promessas. Quando Deus se aliança com o homem, junto com a sua aliança, ele faz o quê? Promessas de proteção, de bênção, de ajuda. Por outro lado, o homem que ele está se aliançando com Deus, que Deus está chamando, ele emite para esse homem leis, exigências, e não há aliança sem isso. Deus em cima diz: eu venho para cá, que eu prometo fazer isso contigo e para ti. E o homem diz: pois então eu também aceito a aliança e prometo andar diante de ti dessa forma. E é o que Davi está fazendo. Não há caminho sem volta, sem promessas, sem mudanças, sem adaptações, sem reconhecimento. E aí, para homenagear o Senhor e a sua palavra, nós vamos ficar de pé e vamos ler o Salmo 101, que é o que Davi vai falar, e a gente encerra depois disso, amém? Glória a Deus. Salmo 101. O Salmo, e eu falei de 3 momentos, talvez tenha até mais, é porque veio aqui na minha memória, né, na minha mente. Ó, eu vou ler na atualizada. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Vou esperar que ainda tem gente folheando as páginas das Escrituras Sagradas. Quem ainda não achou, compartilhe. Quem achou, compartilhe com quem já achou. Ó, cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Ei, irmão, peraí. Tiago diz assim: se você está triste, ore. Se está alegre, cante louvor. Cantar é atitude. Se alguém chega na empresa, chega no serviço, chega na igreja cantando, qual é a primeira impressão que a gente tira da pessoa?
Tá alegre, hein? Os colegas lá no serviço, quando chegam assim alegre, aí um dia logo assim, esse aí namorou. Depois de 6 meses, 1 ano, os caras punhando, né? 6 meses, 1 ano, namorou. Então quem está cantando, e veja que Davi está naquela situação e está dizendo o quê? Cantarei. Há uma alegria espiritual em Davi. Quem está entendendo? Alguém, irmão, às vezes está numa situação terrível, mas o seu coração está alegre, porque ele se vê se encaixando no caminho de Deus. E é por isso que em seguida ele vai dizer o que? Versículo 2: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Não porei. Olha, ele começa pela casa, né? Começa consigo, aí parte para casa e depois vai para o reino. Versículo 3: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Fala de serviço, ministério, reino. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Aqui a gente encerra, amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar, né? Amém? Coisa linda, né, irmão? A palavra de Deus. Deus tem um salmo que diz assim: enviei, e Ele enviou a sua palavra e nos sarou. A palavra sara, se recebida, sara. Eu sei que aqui vão sair os Davis, e as Davis daqui vão sair daqui montados num cavalo descalço, chorando. E quando chegar bem ali, se acontecer alguma coisa, deixa, é Deus. Recebeu uma mensagem dura, é Deus, deixa, é Deus. É o Simei. Ei, sua! Fala, Simei, fala. Porque quando Deus não quiser mais que tu fale, Ele te cala. É verdade ou não? A notícia é ruim, deixa vir, é Ele. Porque quando Ele não quiser mais, não vem mais essas notícias, vem outras. É verdade ou não? Quem crê na soberania de Deus, nos cuidados de Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então não vai acontecer nada por acaso. Quem está entendendo? Chegou em casa, olhou um pé de galinha. Meu Deus, é Deus. Isso é para te provar que tu está recebendo. Chegou na fase da maturidade, código de barra. Mas preciso aprender. É Deus. Mas preciso. Amém. Aconteceu, é Deus. Ele deu, Ele tira. Ele manda o bem, mas também manda o mal. Mas todas essas coisas estão cooperando para o nosso bem. Diga para o teu irmão, todas essas coisas, diga, está trabalhando junto para te abençoar. E pode até ser que esse Simeão está parecendo um cabarroso. Não, esse Simeão, ele veio a serviço de Deus.